Frederico Dávila. Senhor presidente, eu gostaria de passar o meu tempo para o deputado Gil Diniz. Para passar o seu tempo ao deputado Gil Diniz. Deputado Gil, eu queria pedir seu apoio aos outros deputados para que a gente possa continuar a nossa sessão, porque hoje ainda nós temos mais 5 horas de sessão. Então, nós vamos ter bastante tempo. Tem uma extra e será convocada, não? Ah, já foi uma, já foi uma. Não, desculpa. Essa é a última. É a última essa, daqui 2h30. Se o Partido dos Trabalhadores se inscrever... Ô, deputado Gil, um momentinho só. Eu gostaria de pedir que todo mundo se atesse ao tema, para que a gente possa continuar serenamente, porque essas agressões, eu disse isso ontem, é muito ruim, eu acho que é ruim. Nós somos companheiros e estamos aqui com nossas diferenças da direita, da esquerda, das pessoas do centro, mas nós poderíamos fazer uma sessão muito mais tranquila para todos nós. Com a palavra, pelo tempo regimental, o deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Mas sem ataques, presidente. Só gostaria de convidar novamente a bancada petista que está obstruindo aí a se inscrever mais uma vez. Mas o senhor tem razão. Vou tentar aqui me ater aqui às emendas que fiz. Gostaria de falar também um pouco sobre a questão do Tribunal de Contas do Estado, presidente, que aprovou as contas do governador no exercício 2020, e sobre também o Ministério Público de Contas, que pediu a rejeição, mas não foi acatada pelo Tribunal de Contas. Presidente, eu fiz algumas emendas à LDO 794, acrescentes ao parágrafo 7º do artigo 5º do projeto de lei epígrafe. As universidades estaduais paulistas caminharão à Assembleia Legislativa até 30 de junho de 2022 o relatório anual consolidado de suas atividades, descrevendo sua produção acadêmica e os serviços assistenciais realizados no exercício de 2021. A justificativa, que na LDO de 2021 constava essa obrigação, que fortalece a transparência e poder fiscalizador da Assembleia, não havendo a justificativa para retirar-se esse dever das universidades, e dele deve ser mantido, de modo a garantir maior transparência nos gastos públicos. Presidente, como eu disse, como foi aprovado hoje um acordo aí entre o PSDB e o PT na Comissão de Finanças e Orçamento, o deputado Daniel Tato estava lá, eu não consegui verificar se essa emenda, se ela foi acatada ali pelo voto da relatora e os demais pares, mas eu fiz mais algumas emendas aqui, presidente. E, mais uma vez, faço apelo ao Partido dos Trabalhadores que se inscreva aqui para essa discussão, visto que é a última sessão extraordinária do dia. A minha emenda, a LDO 795, ela fala o seguinte, o teor dela: desse ao artigo 25 do projeto em epígrafe a seguinte redação. Artigo 25. As despesas com publicidade deverão ser limitadas às campanhas educativas e de orientação à população a respeito de programas sociais, de saúde e segurança, ficando vedadas propagandas institucionais e de promoção de atividades realizadas ou programadas pelo poder público da administração direta ou indireta. A justificativa, presidente, que as despesas de publicidade contraídas pelo poder público não podem servir para fazer propaganda do governo e de seus representantes e partidos. Existe uma mistura entre os interesses públicos e privados partidários nos gastos de publicidade que precisam terminar. O Executivo prevê gastar com publicidade 194 milhões em 2021, valor esse que seria muito melhor aproveitado se aumentássemos a verba, por exemplo, de saúde nesse período de pandemia. Diante da situação que vivemos atualmente, a situação se agrava com a pandemia e o necessário aumento das despesas com programas sociais e combate ao Covid-19, sendo, portanto, descabido gastos desnecessários com publicidade. Eu lembro aqui aos nossos pares, presidente Carlão Pignatari, hoje governador João Dória, na época que era prefeito, ele chegou a ser condenado meses atrás, justamente por algumas ações que ele tomou à frente da Prefeitura de São Paulo, justamente por misturar a propaganda pessoal ali, inventou ali alguns motes de campanha e chegou a ser condenado. Nós discutimos aqui a questão da logomarca semanas atrás, os municípios de interesse turístico, o governador queria criar esse tipo de
esse outro programa, mas, na verdade, no final das contas, ele queria aprovar a logomarca dele na propaganda do Estado de São Paulo. E, justamente, eu fiz essa emenda, que eu acredito também não ter sido acatada, a 795 pela relatora. Eu acredito que é uma emenda necessária e urgente e que a maior parte, presidente, dos deputados concordam com ela. Convido aqui os deputados do Partido Novo, o deputado Ricardo Melão, o deputado Daniel José, o deputado Sérgio Vitor, ali da região do Vale do Paraíba, Taubaté, o deputado Reniose Puquier, se eu não me engano, agora, junto com o Fiorilo ali, estão à frente da comissão que toca, né, os assuntos internacionais. Então, gostaria que eles viessem também dar esse apoiamento a essa minha emenda e ver se é possível, presidente, ainda dentro aqui da nossa discussão, ver a possibilidade dessa emenda ser acatada. Acredito que a deputada Janaína Pascoal também é favorável a essa emenda, deve ter apresentado alguma emenda nesse sentido. Eu acredito que esse gasto com publicidade deve ser limitado, principalmente quando o próprio governo quer fazer propaganda de si mesmo, né? E não propaganda de políticas públicas de Estado. O deputado Carlos César, que ele pergunta sobre a inscrição à lista, né? Tem o deputado Frederico Dávila, que me cedeu tempo, o deputado Carlos César, e a próxima oradora inscrita é a deputada Isa Pena, né? E eu faço o apelo aqui à bancada do Partido dos Trabalhadores que se inscreva para que a gente possa obstruir e tentar aqui que o governo possa acatar boas emendas à LDO, cujo o tema nós discutimos agora nessa tarde. Seria de extrema boa vontade, né, continuar essa discussão e tentar, por que não, que o governo acate essas nossas emendas. A minha emenda, presidente, número 796, fala o seguinte: acrescente-se o parágrafo único ao artigo 25 do projeto de lei em epígrafe. Parágrafo único. O ente público responsável pela despesa deverá exigir das empresas contratadas para prestar serviço de publicidade que apresentem semestralmente prestação de contas relativa ao preço pago pela administração, discriminando as pessoas subcontratadas e a quantia paga a cada uma. Novamente, entra naquilo que eu disse anteriormente, né? Esse valor exorbitante que o governo do Estado de São Paulo está gastando com publicidade, fazendo propaganda de si mesmo, monitorando aí as redes sociais, o próprio sentimento aí das redes para direcionar, né, essa propaganda que muitas vezes parece mais uma propaganda política partidária, uma propaganda pessoal do senhor governador para a sua imagem e deixa, né, de lado as políticas públicas, as políticas de Estado que nós temos aqui em São Paulo. A minha emenda, presidente, a número 797, fala o seguinte: acrescente o item 4 ao segundo parágrafo do artigo 32 do projeto de lei em epígrafe. Parágrafo 2º, não caracterizam impedimentos de ordem técnica. 4. Manifestação de órgão do Poder Executivo referente à conveniência do objeto da emenda. A justificativa: consta expresso na redação da LDO vigente nesse ano a disposição de que o Poder Executivo não pode alegar como justificativa técnica para executar a emenda o simples argumento de conveniência do objeto da emenda. Trata-se de emendas impositivas, de execução obrigatória pelo Poder Executivo, que somente podem ser descumpridas em caso de impossibilidade técnica real. Assim, mostra-se injustificada essa modificação na LDO, devendo-se restabelecer a antiga redação. Eu acredito que essa emenda deve ter sido acatada, presidente, e os deputados que me acompanham nessa tarde de hoje já devem ter passado por isso. Nós vamos aos municípios, nós visitamos os municípios. O deputado Carlos César falava agora há pouco aqui no chat. Eu enviei uma emenda para Sorocaba, mas aconteceu Sorocaba, deputado Carlos César, que o presidente estará amanhã. Espero encontrá-lo
encontrar Vossa Excelência em Sorocaba amanhã. Mandei algumas emendas pelo Estado de São Paulo. Eu lembro que eu tive dificuldade no pagamento de uma dessas emendas, justamente pelo caráter tecnicista de alguma das secretarias ou mesmo da Casa Civil. Não sei se tinha algum erro de grafia, alguma coisa nesse sentido, mas já vi deputados aqui reclamando sobre isso. Então, essa emenda aqui, ela vai justamente para isso, para que Casa Civil, as demais secretarias responsáveis por executar, está executando essa emenda, né, que elas não inviabilizem, por exemplo, uma vírgula faltante ali na destinação, que eles apresentem em si o caráter técnico real do motivo dessa emenda não ser paga, né? Emenda impositiva que tão cara aqui aos deputados, principalmente aos deputados de oposição. A emenda 798, presidente, fala sobre inclua-se no projeto de lei epígrafe onde couber o seguinte artigo, enumerando-se os demais casos necessários. O governo do Estado de São Paulo deverá encaminhar até 30 de julho de 2022 às comissões de Finanças, Orçamento, Planejamento e de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa relatório detalhado sobre a dívida ativa do Estado e um plano com a fixação de metas anuais para sua diminuição. Tem uma mensagem aqui no chat, só um momento. O deputado Maurici me manda uma gentil mensagem aqui, deputado Maurici, da bancada do PT. Deputado Maurici, gostaria que Vossa Excelência se inscrevesse também, acho que não se inscreveu ainda, a gente poder fazer aqui essa discussão, se eu me permitir também, posso fazer uma parte aqui, fazer algumas considerações à sua fala. Mas me honra aqui com o seu comentário. Essa emenda, presidente, a 798. A emenda 799, 800, 801 e 802, deixo aqui para um momento posterior, está mostrando aqui aos nobres deputados e a quem nos assiste, que nós tentamos, sim, fazer essas mudanças no texto que vem do Palácio dos Bandeirantes, mas muitas vezes essas solicitações, né, que são regimentais, não são acatadas pelo relator, pela liderança de governo, mas nós sempre tentamos aqui fazer essa discussão, esse debate. Peço aqui, encarecidamente, que acatem uma ou outra emenda, por que não, ao texto, né? Se for possível nesse momento. E, presidente, só para concluir, só gostaria de ler aqui uma breve reportagem sobre o Ministério Público de Contas de São Paulo, que pede a reprovação, que pediu, na verdade, a reprovação de gastos de Dória no ano de pandemia. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, Thiago Pinheiro Lima, emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do governador relativas a 2020. O Tribunal de Contas do Estado julgará o tema em sessão marcada para essa quarta-feira, né? No caso, foi na data de ontem. TCE aí foi para o Tribunal de Contas do Estado, né? E o tribunal acabou aceitando, na verdade, acatando, aprovando as contas do governador com algumas ressalvas. Tem aqui uma reportagem do Valor Econômico, onde ele fala: TCE aprova contas de Dória com ressalvas e cobra transparência sobre a Coronavac, presidente. Então, o texto fala o seguinte, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo votou hoje pela aprovação com ressalvas das contas do governador João Dória, referentes ao ano de 2020, sinalizando ao Estado que faça ajustes para evitar a explosão de gastos com o pessoal e do rombo da Previdência nos próximos anos. Para falar, para discutir, a deputada Isa Pena. Deputada Isa Pena.
encerrada a discussão. Deputado Maurici, para falar, deputado Maurici. Presidente, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu não poderia deixar de atender a orientação do meu segundo líder, deputado Gil Diniz. Então, quero ocupar essa tribuna por alguns breves instantes, apenas para dizer, senhor presidente, que eu pretendo apresentar agora que estamos em discussão, se possível, uma emenda de plenário, uma emenda que nós apresentamos e que não foi considerada, lamentavelmente, que pretende a implantação, dotação orçamentária para a implantação de 2 delegacias dos direitos da mulher no estado de São Paulo. E a justificativa óbvia é o aumento do feminicídio, em especial nas regiões de IDH mais baixo, no estado todo e em especial na capital. Cito como exemplo a Zona Sul. As mulheres de Parelheiros, do Grajaú, de regiões mais distantes da Zona Sul, têm que se deslocar até Santo Amaro para poder ser atendidas em caso de sofrerem algum tipo de violência. E queria também conceder a parte que foi pedido pelo deputado Gil Diniz, porque o deputado Gil Diniz anda muito obcecado com o Partido dos Trabalhadores e com a esquerda em geral. Ele até já está incorporando um pouquinho o jeito de falar do deputado Carlos Gianazzi, o estilo do deputado Carlos Gianazzi. O que eu espero é que essa seja uma contaminação progressiva, deputado Gil Diniz, e que o senhor assuma também as convicções muito mais comprometidas com o combate à desigualdade nesse país que o deputado Gianazzi, que as esquerdas e que o PT têm. O senhor ainda mantém o pedido de à parte? Se não mantém, pode, por favor. Concedo a parte ao deputado Gil Diniz. Obrigado, deputado Maurici, mas eu declino aí dessa parte da liderança. O senhor tem uma excelente liderança à frente da bancada do Partido dos Trabalhadores, a deputada Bebel. Eu estou no outro campo, né? Estou no campo da direita, né? Vocês estão no campo ali seria um campo de esquerda, né? Mas cada vez mais se aproximam aí no centro, um tucanismo, né? Não sei o que está acontecendo aí na bancada dos trabalhadores. Mas, de qualquer forma, agradeço as palavras elogiosas. Só gostaria de deixar claro aqui, né? Queria repetir a votação do deputado Gianazzi, por exemplo, nas próximas votações. Sou da periferia de São Paulo, conheço essa realidade que Vossa Excelência fala e, nas boas propostas, pode ter certeza que o senhor pode contar com o meu voto aqui nesse plenário. Então, agradeço aí a referência elogiosa e, no mais, o Gianazzi, eu só gostaria de repetir a votação que ele fez na última eleição. Ele no campo da extrema esquerda e eu no campo da direita aqui na Assembleia de São Paulo. Muito obrigado, deputado Maurici. Fico feliz por ter concedido a parte, deputado Gil Diniz. O senhor sabe que no parlamento, cada deputada é sempre um campo em disputa, porque o parlamento é, por excelência, a casa do debate. Então, eu reafirmo, eu tenho uma liderança à minha esquerda, que me conduz, que me orienta, que é a deputada Bebel, sempre para o caminho do bem, que é o caminho da democracia, o caminho que aponta para uma sociedade mais justa. E tenho à minha direita, meu ouvido à minha direita, a minha liderança do mal, que é o deputado Gil Diniz, sempre torcendo para que as coisas continuem como estão, que 5 famílias, 5 pessoas tenham a mesma riqueza que outras 100 milhões de pessoas nesse país. O deputado Enio Tato quer uma parte, eu concedo, por gentileza, senhor presidente. Parte ao deputado Enio Tato. Obrigado, deputado Maurici, meu colega de partido. E parabéns pela iniciativa das Delegacias da Mulher na Zona Sul, que precisa tanto. Né? Parabéns por essa iniciativa e espero que
a gente consiga colocar no relatório final da LDO. Mas era só para dizer que nós realmente ontem nós conseguimos, né, apresentar o voto em separado do Partido dos Trabalhadores e ele ia ser lido ontem. E a gente ia votar ontem os relatórios, né? E a gente conseguiu trazer para hoje, adiamos em 24 horas. Se o PSL, o partido bolsonarista do Gil Diniz, tivesse apresentado um voto em separado, a gente poderia prolongar mais um dia, mais 24 horas, né? Porque teria que ler o parecer dele. E com certeza a gente conseguiria jogar para votar só amanhã a LDO. Ganharia mais 24 horas. Então é uma pena que só houve apresentação do voto em separado do Partido dos Trabalhadores e nós conseguimos adiar por um dia, 24 horas. Se a gente fosse ler o voto separado ontem, acabaria de ler e já votaríamos na Comissão de Finanças e Orçamento. Então é questão de inteligência. E até agora, eu só vi o deputado Gil Diniz, de bolsonarista, inscrito para discutir. E aí, como ele não falou do Dória e não falou da LDO, ele pediu emprestado o tempo do deputado Frederico Dávila e tocou no assunto. Que bom, parabéns, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência esqueceu do PT e falou um pouco da LDO e do Dória, tá bom? E tem muitos de 15 bolsonaristas que se elegeram pelo PSL, apenas Vossa Excelência e o deputado Frederico Dávila se inscreveram, tá bom? Obrigado, deputado Maurici, pelo tempo. Muito obrigado pela parte, deputado Enio Tato, só enobrece a minha fala. E para encerrar, antes de conceder a parte ao deputado Carlos Gianazzi, dizer que a bancada do PSL, assim como o deputado Gil Diniz, deviam estar muito mais preocupados com as mais de 500 mil mortes nesse país do que ficar tentando medir o PT pela régua deles, não é verdade? Concedo a parte ao deputado Carlos Gianazzi, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Deputado Maurici, muito obrigado pela sua parte. Olha, só queria fazer um rápido comentário em relação ao Gil Diniz, que nós respeitamos muito aqui, mas eu não sei o que aconteceu com o deputado Gil Diniz, porque ele foi carteiro, ele foi professor categoria O, ele foi policial militar também temporário, que ele me disse, ele vem da classe trabalhadora, mas eu acho que o que estragou ele foi que ele foi capturado pelo bolsonarismo, pelo Eduardo Bolsonaro, ele se apaixonou pelo Eduardo Bolsonaro e enfim, foi capturado aí pela família, daí ele foi para a extrema-direita, e aí ele faz uma militância, talvez sem perceber, sem consciência política, contra os trabalhadores. Olha lá a foto dele, ele acredita no mito, ele acredita nessas coisas, né? Mas não é um mito, Segura o tempo, é um deputado mito. Gianazzi. Deputado Gianazzi, como eu pedi para o deputado Gil, vamos tentar encerrar a nossa sessão. Está congelado o tempo, não está correndo o tempo, tá bom, deputado Gianazzi? Não, Só porque... para a gente continuar falando do tema, por favor. É só isso que eu estou pedindo a todos os deputados. Estou pedindo ao senhor, com muita tranquilidade, se o senhor pudesse ir ao tema, por favor. Não, então era isso. Eu queria fazer essa observação porque ele me citou justamente por isso, tá bom? Obrigado, deputado Maurici. Obrigado pela compreensão, deputado Carlos Gianazzi. Devolvo a palavra ao deputado Maurici. Obrigado, senhor presidente. E para encerrar, então, essa minha intervenção, gostaria novamente de pedir o apoio das deputadas e deputados à minha emenda de plenário, contemplando a implantação de mais 2 delegacias dos direitos das mulheres. Muito obrigado e uma boa noite a todas e todos. Obrigado, deputado Maurici. Encerrada, não havendo mais orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação. Felizmente, nós não temos quórum para em votação. A sessão vai cair e ficar com votação adiada para a próxima semana. Muito obrigado, uma boa noite a todos.